Existe uma parte do seu corpo que você negligencia nos treinamentos. E a gente está aqui para falar sobre isso, para falar sobre o seu pé. Qual é a importância de treinar o pé? Quais são os exercícios que você pode fazer aí no conforto da sua casa, no seu trabalho, enfim. Esse é o Vinícius Cárdenas e vamos falar sobre esse tema. Entra a vinheta! Acabei de fazer um treinamento aqui no Estúdio Drive do nosso querido Vinícius. Valeu, Vini, obrigado, cara, por tu aceitar o convite aí, velho. Acabei de fazer meu treino. Luquinha, coloca aí os exercícios que eu estava fazendo aí. Estou me preparando para a minha corrida e trouxe uma referência em treinamento de força, treinamento integrado, funcional, como você queira chamar. Vinícius Cárdenas é um cara que buscou muita informação na fonte desse negócio de treinamento funcional. Vini, te apresenta aí para a galera, fica à vontade, quem tu é, o que tu fez. Olá pessoal, sou Vinícius Cárdenas, aqui da Drive Treinamento Integrado. Sou professor de Educação Física, um apaixonado pelo movimento. E dentre essas minhas andanças por aí, atrás de capacitação, de melhorar meu atendimento, de melhorar minha qualidade técnica em relação ao treinamento, tive a felicidade e a oportunidade de aprender e estudar um pouco sobre os pés. É uma região importantíssima do corpo e que às vezes a gente deixa de lado, às vezes por desconhecimento. E aprendi, passei a estudar bastante sobre os pés e vi a importância que ele tem no restante do nosso corpo. E voltado aqui com o Fabiano, que trabalha com corredores, a importância que os pés têm para os corredores, não só na diminuição do impacto, na hora que você toca o pé no solo, mas também na minimização das lesões, porque muitas vezes você tem lesão no joelho, no quadril, na coluna e não sabe de onde surgiu. Avalie seus pés, a causa pode estar vindo de lá. Vini, na prática, pode nos mostrar como é que funciona brevemente essa avaliação, o que tu olha no pé, enfim, podemos fazer isso agora? Claro, com certeza. Vamos nessa? Coloca o pé aqui, Fabiano, por favor. Subo ou fico só apoiado? Subir. A gente vai, para todo treinamento, antes de prescrever, você precisa avaliar, isso em qualquer metodologia. Então, antes de qualquer coisa, precisamos avaliar os pés, Aqui, olhando o pé de Fabiano, a gente tem aqui, a gente avalia principalmente a cava, ou a falta dela. O pé de Fabiano, ele é um pé teoricamente simétrico, mas ele tem um pouquinho do pé plano aqui no pé esquerdo. Se você ficar um pouquinho de lado, você vê, ele tem um pequeno colapso aqui do arco, certo? O que isso acontece? Acontece por dois motivos, A gente tem uma musculatura aqui por trás da tíbia, que é o tibial posterior. Ele é inserido na tuberosidade do osso navicular aqui. E o que ele faz? Ele estando ativo, estando fortalecido, ele dá sustentabilidade nesse arco, certo? O outro músculo que a gente tem aqui é o abdutor do hálux, ou chamado dedão, O abdutor do hálux, ele tem duas funções. Uma é abduzir o hálux e a outra é aumentar ou dar sustentabilidade ao arco longitudinal do pé, certo? O abdutor do hálux e o tibial posterior inibidos geram um colapso da cava do pé. E o que a gente faz? A gente tenta avaliar e depois prescrever exercícios de fortalecimento para ativar esses músculos, tanto do abdutor do hálux quanto do tibial posterior, para conseguir aumentar um pouco o arco plantar e dar sustentabilidade a ele. Isso vai melhorar o alinhamento da minha pisada, diminuindo a sobrecarga do meu pé, do meu tornozelo, do meu joelho, do meu quadril, da minha coluna e até do meu ombro, certo? Legal, vamos para a prática aí, Vini. Beleza. Primeira coisa, a gente tenta avaliar a função dos pés, Fica de frente, a gente pede só tenta levantar o dedão sem levantar os outros, Ele tem, às vezes, um pouco de dificuldade, fica um pouco encurtado aqui, a musculatura está colapsada, está fraca e está, às vezes, um pouco encurtada, Vamos fazer o contrário, aperta para baixo e sobe os dedos, Você vê um pouco da dificuldade de realizar esse movimento. Isso mostra já para você um pouco do colapso do pé, que a gente precisa não só alongar a face plantar, como fortalecer, certo?
Essa primeira avaliação e na hora que a gente olha aqui a cava. Né? Alguns movimentos, por exemplo, para estimular o tibial posterior, que é aquele músculo para ativar e dar sustentabilidade ao arco. Pode sentar aqui, Fabiano. Um dos movimentos do tibial posterior, além da flexão plantar, né, fazer esse movimento, é fazer a supinação do pé, certo? Relaxa. Supinação do pé. O que seria a supinação? É fazer esse movimento que incentiva o aumento do arco plantar, certo? Relaxou, faz a inversão, inversão ou supinação. Volta, isso, de novo. Não se assuste se aparecer uma cãibra embaixo do seu pé, normal. Né? Pelo menos a sensação. Só esse movimento de ativação da inversão ou supinação do pé, você já está ativando o músculo tibial posterior, certo? Esse é um movimento que você pode fazer em casa ou em qualquer local, certo? Um outro movimento, a gente pode fazer também o estímulo do tibial posterior, apoia aqui, coloca uma bolinha atrás dos maléolos mediais ou esses ossinhos aqui do pé, deixa o pé paralelo, certo? Paralelo os dois, isso. Vai sustentar a bolinha aqui. E ele vai fazer uma flexão plantar. Ou vai subir e vai tentar ficar na ponta do pé. O máximo possível e desce. Sem deixar a bolinha cair. Subiu, desceu. Esse movimento de apertar atrás e de fazer flexão plantar está ativando diretamente o tibial posterior. Ok? Vamos para cá. Outro movimento que a gente conhece. Bota o pé direito. Esquerda, beleza. O movimento é o short foot. O que é o short foot? É o pé pequeno, né? É um exercício para os pés, que faz com que você tente levar o seu primeiro metatarso até o seu calcanhar, aumentando essa cava, dinamicamente, certo? Vai lá, Fabiano. Fez o movimento, sem usar os dedos, aumentou a cava, segurou 5 segundos, relaxa. Fez novamente, tentou puxar, sem usar os dedos, aumentou a cava, 5 segundos, retorna. Detalhe, eu não conseguia fazer isso no início. É difícil de fazer, exige concentração, persista. Esse já é o processo mais avançado, ele já está conseguindo fazer. A gente pode regredir a primeira vez, fazendo passivamente, né? O professor segura aqui no seu calcanhar para dar sustentabilidade e eu vou empurrar esse primeiro metatarso até o calcanhar, certo? Passivamente. Vou segurar e empurro. Aumento a cava, sustenta. Ele sustenta sozinho durante 5 segundos isometricamente e relaxa. Fiz novamente, aumento a cava, sustenta, 5 segundos e relaxa. Essa é uma maneira passiva de você estimular a consciência corporal do seu cliente para fazer esse movimento. E a outra maneira, regredindo ainda mais, quando a pessoa não consegue de maneira nenhuma fazer esse movimento, você pode fazer utilizando os dedos, que só de você contrair, relaxar, você já vai estar fortalecendo a musculatura dos pés, ok? Vai lá, Fabiano. Subiu, usou os dedos, relaxa. Puxou bem, relaxa. Entendeu? Esse é o primeiro passo, né? Você pode fazer a parte passiva, se tiver alguém que tenha o conhecimento possa fazer essa manobra, e depois o movimento sozinho, fazendo sozinho, sem utilizar os dedos dos pés. Tu falou no início, Vini, pra gente, sobre as outras articulações. Eu faço questão de enfatizar isso. Qual é a importância do fortalecimento do pé para as demais articulações? Tornozelo, joelho, quadril. Coloca o pé aqui de frente. Aqui. Aqui a gente vê. Quando a pessoa tem, no caso de Fabiano é um pouco, mas com certeza várias pessoas vão se identificar. Quando uma pessoa tem um pé muito plano, esse colapso para cá, o que ele faz? Ele tira o alinhamento da passada, o alinhamento tornozelo, joelho, quadril. Então, ele vindo para cá, eu vou medializar no tornozelo, a rotação da tíbia e da fíbula durante a passada, internamente, vai ser aumentada, há uma medialização do joelho, um valgismo dinâmico, que a gente chama, e um aumento da rotação interna do fêmur em relação ao quadril. Esse movimento da biomecânica da passada, ele é natural em todo mundo. Só que quem tem o colapso do pé, o pé hiperpronado, é aumentado muito, né? É acentuada muito essa sobrecarga. Então, por isso, com você fortalecendo os pés, tentando medializar, manter o alinhamento do pé com o arco plantar, você diminui
esse valgismo dinâmico durante a passada, seja andando ou correndo. Isso minimiza o surgimento de lesões, tanto no tornozelo, quanto no joelho, quanto no quadril e sucessivamente na coluna. Isso é interessante. Em outro vídeo eu vou mostrar minha jornada na meia maratona do Rio, o que eu fiz antes e por que eu fiz, o que eu fiz durante a meia maratona, os 21 quilômetros, e as consequências, principalmente para os meus 2 joelhos. E, chegando aqui posteriormente a esse evento, o Vini me falou tudo isso. E depois de 1 mês e pouquinho treinando contigo, Vini, ontem eu fiz o meu 2º treino sem sentir os joelhos. Corri levemente, mas pela 2ª vez eu não sinto os meus joelhos. Ou seja, na prática eu coloquei esses ensinamentos de reforço do pé e estou sentindo os benefícios. Vini, algo mais para a gente fechar esse encontro aqui que tu gostaria de evidenciar para o nosso querido amigo ou amiga corredora? Não, primeiramente agradecer a Fabiano, né? E procurem um profissional que seja capacitado a treinar seus pés, avaliar seus pés. Preste atenção nos seus pés, certo? Da mesma maneira que você presta atenção no seu abdômen, ou qualquer outra região do seu corpo. A funcionalidade dos pés pode prevenir lesões, certo? Pode diminuir e prevenir lesões, certo? Pense nisso, cuide dos seus pés com responsabilidade. Vini, eu acredito tanto nisso que tu está falando, que na nossa rotina lá na Go Runners, no nosso treinamento de força, nós iniciamos por essa parte. Eu aprendi contigo e estou aplicando lá. Então você em Natal, você que não é de Natal, me perdoe, mas você em Natal tem 2 opções: treinar com o mestre que sabe tudo sobre o pé, como avaliar, enfim, você tem a possibilidade de treinar também na Go Runners. Mas passe antes aqui na Drive, experimente, faça com que o Vini lhe dê a grande dica sobre como você terá melhor capacidade nos seus pés. Vini, imagina o cara correndo meia maratona, 21 ou 42 quilômetros com o pé, como tu bem denomina, colapsado. O que esse cara sofre ao longo desse percurso com o pé colapsado, hein, Vini? Sobrecarga gigante, né? Não só nos treinamentos, talvez até no início da corrida ele já chegue com alguma lesão ou com alguma dor, né? Então é um processo simples, né, de você avaliar e ver qual a intervenção necessária para ser feita, mas tem que ser feita, né? O pé é o primeiro contato com o solo e ele absorve todo o impacto. Se ele está fortalecido, está preparado para receber o impacto, ótimo. Ele absorve e diminui as delegações para as outras funções, para as outras articulações, né? Não sobrecarrega o tornozelo, não sobrecarrega o joelho, nem o quadril, nem a coluna. Mas se o pé está colapsado, está fraco, está inibido, né? A capacidade que ele tem de não conseguir suportar esse impacto e delegar essas funções para as articulações superiores é gigante, podendo ser de 40% a 50% que ele delega essas funções, certo? Então, tome cuidado com isso. Muitas dores que você tem nos joelhos, no quadril ou na coluna podem estar vindo dos seus pés, ok? Experiência própria. Vini, obrigado pelos teus ensinamentos, cara. Quando eu precisar, gostaria de contar contigo de novo, para a gente aprender aí e passar informação para quem precisa. Com certeza. Obrigado, Vini. Um abraço, galera. Você, até o próximo vídeo. Compartilhe, curta, comente, sugira um novo tema. Fique à vontade. O Manual do Corredor é para você. Até o próximo vídeo.